sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária virtual do Prozebem. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre no nosso coração e que o tema de hoje nos ajude a crescer espiritualmente cada vez mais, para que nós possamos chegar ao Pai puros e mansos de coração. Vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos para nossa melhor concentração, nos colocando numa posição confortável e pedindo ao nosso Criador, ao nosso Pai maior, ao Senhor da vida, que nos dê entendimento para compreender as situações por que passamos em todos os momentos, que nos dê discernimento para perceber qual é a melhor atitude a tomarmos e que nos dê forças para levar adiante cada passo no caminho do bem. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre conflitos e reencontros espirituais. Muitas vezes nos encontramos com pessoas a quem nós estamos algemados pelo nosso passado espiritual. Muitas vezes no nosso dia a dia, as pessoas com quem nós menos nos afinizamos, a reencarnação nos ensina, são aquelas que já nos roubaram esperanças ou são aquelas de quem nós roubamos esperanças. São aquelas que nos magoaram, que nos feriram na nossa vida física, numa determinada existência, ou de quem nós mesmos chegamos a tirar a vida, porque é claro que o sentimento é recíproco. E há, inclusive, almas, e os espíritos nos relatam isso, que se perseguem vida após vida, até que uma delas resolve voltar atrás e, enfim, desculpar. Há mensagens psicografadas que narram histórias de conflitos que se perpetuam ao longo dos séculos. E eu ouvi a história de um jovem casal que procurou orientação na casa espírita porque eles tinham um filho mais velho, de 4 anos, e um recém-nascido. E o filho mais velho já havia tentado matar o irmãozinho várias vezes desde que o bebê tinha nascido. Havia tentado matar conscientemente, jogando um abajur em cima da criança, pegando faca na cozinha, e não se tratava daquele ciúme do irmão mais velho que de repente vê a atenção dos seus pais desdobradas entre ele e o irmão que chega. Os pais estavam dando toda a atenção para essa criança, mas estavam preocupados com as consequências que estavam começando a surgir. Eles não estavam conseguindo nem dormir à noite, porque tinham medo que o menino atentasse contra a vida do irmãozinho no berço. E esse caso foi socorrido pela espiritualidade, que sugeriu uma série de procedimentos até que o filho mais velho chegasse aos 7 anos, que é quando a reencarnação se completa. E foi revelado, então, que aqueles 2 meninos, o garoto e o bebê, eles tinham sido samurais no Japão feudal, gente, e se odiavam imensamente e vinham se perseguindo até aquela data. Mas era preciso agora que eles se reencontrassem novamente na qualidade de almas próximas, irmãs na consanguinidade, para que dessa vez, auxiliados pelos jovens pais e pelos conhecimentos das verdades espirituais, realmente se reconciliassem. Por isso, os espíritos afirmam que nos nossos sentimentos mais candentes, mais negativos, ninguém precisa dizer, você viveu aquilo, você viveu tal emoção por fulano, vocês foram isso ou aquilo na vida passada. Porque nós mesmos sabemos, nós mesmos sentimos imediatamente ao conhecer alguém, quando, na verdade, é um reconhecimento, é um reencontro. Nós sentimos quando aquela pessoa vem do nosso passado e nos traz uma lembrança negativa. Inconscientemente, nós sentimos isso. E há verdadeiros crimes, tragédias mesmo, que são cometidos dentro das famílias, onde o que existe é simplesmente o reencontro de almas que não cultivaram o lado positivo dos seus sentimentos e não conseguiram, então, superar a tragédia que se consuma. No outro dia, um psicólogo comentava no YouTube que cresceu de uma forma impressionante o número de crimes ocorridos entre membros da própria família.
E eles, os psicólogos, eles não têm explicação para isso. Geralmente, eles atribuem o fato ao desequilíbrio mental de quem cometeu esse crime. Mas imagine quanto a medicina avançaria se admitisse que existem vidas sobre vidas e que o reencontro espiritual é inevitável. É preciso evangelizar as almas desde o berço, para que evitem coisas tão terríveis assim, porque nesses casos a pessoa não está apenas agredindo o pai, a mãe, o irmãozinho dessa forma terrível. A pessoa está ali muitas vezes revivendo ódios do passado que ela não conseguiu superar. O inconsciente assoma e quantas vezes depois da tragédia consumada as pessoas dizem, olha, eu não sei o que eu estava fazendo, eu não sei, às vezes elas nem se lembram do que fizeram. E às vezes são motivos pequenos que começam um conflito e aquilo vai aumentando até tomar proporções gigantescas, gente. A gente vê, e aí alguém pergunta, como que começou isso? E geralmente é porque, por um motivo banal, os pais deram uma bronca, mandaram estudar, restringiram o uso do celular, e é claro que nada disso seria motivo para iniciar uma tragédia. Mas é sempre bom lembrar que muitos dos espíritos que estão agora encarnados estão tendo também a última chance na Terra antes da transição planetária, e isso traz à tona um grau de violência que pode, inclusive, contaminar os outros que estão à volta. E por isso é tão importante evangelizar as nossas crianças. Por isso é tão importante nós nos esforçarmos para sermos nós os exemplos de paz e de tolerância dentro do nosso lar. E é preciso mais do que nunca que a nossa sociedade perceba que ainda que se tenha 8 anos, 7 anos, 20 anos, ali está uma alma eterna, muitas vezes doente, a mais das vezes deseducada, que não teve condições que alguém lhe falasse das belezas do espírito, não teve essa oportunidade, que alguém lhe falasse do Cristo, que alguém orasse por ela, que alguém lhe ensinasse a sair desse redemoinho de emoções descontroladas. Muitas vezes, num momento, várias vidas são para sempre afetadas por uma tragédia que nada mais é do que o reencontro de almas que se detestaram no passado e que buscam se reencontrar nessa existência, até mesmo no anseio de se consertarem, de fazerem as pazes, mas que muitas vezes não conseguem. E às vezes não conseguem porque não houve base, porque não houve ensinamento, porque não houve a estrutura, o equilíbrio psicológico da família, o equilíbrio do lar que permitisse que a pessoa tivesse discernimento para entender as suas próprias emoções. E outras vezes, apesar de todo o apoio, de todo o ensinamento da família, essas almas simplesmente fracassam em suas promessas. E ao fracassar, elas aumentam ainda mais os compromissos com a lei divina. E é bom lembrar que há livros clássicos dentro da doutrina espírita que falam sobre ódios que se perpetuam fora da matéria também, porque o complicado não é simplesmente encontrarmos um adversário quando estamos reencarnados. O complicado é permanecer como alvo da influência desse irmão que nos detesta, nós aqui reencarnados e ele lá no plano espiritual. O livro Libertação, de André Luiz, conta, por exemplo, do espírito Gregório. Eu acredito que a maioria já leu esse livro ou já acompanhou o estudo aqui pelo canal do Prozebem. Eu vou colocar o link aqui para quem não acompanhou. Gregório, por exemplo, é um espírito que, para André Luiz, ele ficou como símbolo do que o ódio, do que antes era amor, se tornou ódio e do que isso pode fazer por alguém. Gregório era um chefe de falange de um grupo enorme de almas, mais sofredoras que ele mesmo, mas que ele conseguia manipular para perseguir, para serem obsessores. Quem já leu Libertação se lembra. Alguém que Gregório já havia amado, uma jovem, era a pessoa que ele perseguia. A jovem encarnada e Gregório no plano espiritual, vivendo numa cidadela nos planos inferiores do umbral.
ele instruía os espíritos sofredores a minarem as energias daquela jovem para que ela, em breve, desencarnasse. Mas houve um pedido do plano mais alto para que acontecesse uma interferência positiva naquele caso triste e para que a jovem fosse socorrida. Mais do que isso, para que Gregório fosse também salvo. Libertação é porque liberta, inclusive, Gregório, né? Fosse salvo e retirado daquela região de sombra, onde ele se julgava um semideus há tanto tempo, há tantos séculos, gente. O pedido tinha sido feito, André Luiz no início não sabia por quem, mas sabia que era alguém que tinha grandes merecimentos no plano espiritual. E a equipe da qual André fazia parte foi então em busca da jovem para ajudar a solucionar a questão da mente impressionável que ela tinha e que era utilizada por tantas entidades manipuladoras e aquele que tinha sido seu inimigo de tantas vidas, Gregório, que antes era o amor de tantas vidas. E em meio a tanta maldade, havia em Gregório ainda um sentimento bom. Ele tinha saudade, ele escondia, ele fingia que era feliz, mas ele era triste. Ele tinha saudade de alguém que nunca pudera voltar a ver desde que ele se ausentou do caminho do bem. Ele sentia saudades da sua mãe. Desde que ele se tornou um perseguidor espiritual, ele trazia sempre no peito a lembrança da alma que ele nunca mais tinha reencontrado, que era a mãe que ele sabia tinha amado ele sinceramente. E o que ele não sabia é que a mãe, uma alma de intensa luz, era quem tinha feito o pedido para que ele e a jovem fossem socorridos, ele e a moça. E sabem o que é mais impressionante? É que, na maioria das vezes, aqueles a quem nós muito amamos estão atrelados àqueles a quem nós não amamos. E há situações em que você, para salvar quem você ama, deve aceitar no seu coração aquela pessoa que você não gosta, que vem por tabela na nossa família. Lembram de que, quando André Luiz narra a vinda dele para a própria casa, onde ele reencontra a ex-esposa, já no finalzinho do livro Nosso Lar, ele conta isso, que ele vai visitar sua família, sua ex-esposa, sua antiga casa, e lá ele teve que socorrer uma pessoa. E ele se surpreende ao ver que aquela pessoa que ele vai ter que socorrer era o novo marido da esposa. E aí surgiu aquele momento de hesitação, mas em seguida um momento de extrema renúncia, porque André Luiz estava desencarnado, ele não poderia mais ser o marido que a esposa necessitava. Então ele vê a necessidade, a importância de socorrer o segundo esposo. E por isso a espiritualidade nos informa de que quando programamos a nova existência, nós chamamos para junto de nós os amigos, mas também os adversários de ontem. E propomos sempre, se somos nós a alma mais experiência, que retornemos juntos para formarmos muitas vezes uma família que vai estar em conflito, mas que deve superar esses conflitos através do amor. E quando aqui reencarnados em situações familiares difíceis, costumamos falar: ah, meu Deus, eu não pedi isso, não foi isso que eu pedi. Por que que eu sou um estranho no ninho na minha casa? Por que que ninguém me compreende? Essa é a frase clássica: ninguém me entende. Mas se ninguém nos entende, com certeza é porque nós prometemos começar a compreensão por nós mesmos. Nós prometemos compreender, para que então as pessoas aprendessem também a entender o que vai dentro do nosso coração. Porque, gente, se já é difícil nós mesmos nos entendermos, quanto mais entender aos outros. E nessa pegada de reencontros espirituais, vamos lembrar também os reencontros perigosos, complicados, que são as paixões do passado, aqueles sentimentos que ficam completamente desordenados dentro das pessoas. E aí elas se encontram e naquele momento
o chão parece que até some, o coração dispara, a vista escurece e pode ter certeza que é o reencontro de uma paixão do passado, de um sonho que ficou complicado, que ficou no meio, que de repente não caminhou da forma como a pessoa gostaria. E é óbvio que se você está unido, no momento desse encontro, você já está unido a uma outra pessoa, não vai a cada 6 meses descobrir uma paixão nova e esquecer a anterior. Assim não dá, isso não vale. Porque tem muita gente que diz, quando eu me tornei espírita, eu sei que esses reencontros são amores do passado, e aí lá no centro onde eu frequento, eu encontrei minha alma gêmea, larguei meu marido, larguei meus 4 filhos, minha gente. Se essa pessoa só encontrou o grande amor depois que já estava comprometida, é porque não estava programado para eles ficarem juntos nessa encarnação. E pode ser até que eles tenham pedido isso. Primeiro, essa história de alma gêmea, na verdade, ela não existe. Nós somos seres criados para amar toda a humanidade. Então, não vai ter uma pessoa com quem a gente está destinado a passar o resto da eternidade. No futuro, esse amor vai ser numa forma como a gente nem consegue compreender no momento, mas vai ser um amor por todos. Talvez não indistintos, talvez tenha aqueles mais próximos, mas com certeza vão ser muitas pessoas por quem a gente vai ter esse amor intenso, e o nosso papel aqui é desenvolver esse amor. Então, é muito importante ter cuidado com esses reencontros perigosos, é muito importante analisar sob a luz da doutrina espírita, que nem sempre o nosso objetivo é satisfazer os nossos anseios instantâneos nesse momento. Muitas vezes nós estamos aqui justamente para adiar essa satisfação, ter realizações importantes para que no futuro nós alcancemos a verdadeira felicidade. Ivone Pereira narra exatamente uma história assim no livro Sublimação. Uma moça riquíssima que já estava prometida para um príncipe. Essa história se passa na Rússia, porque é um livro de Leon Tolstói, mas que ela, prometida para um príncipe, ela se apaixona por um soldado, por um cossaco. E eles têm que abrir mão desse amor. Não, esse era um amor impossível. Mas após o desencarne, eles descobrem que tinha sido uma prova, e eles mesmos tinham pedido aquela prova. É um livro, uma história belíssima, que qualquer dia eu volto aqui para contar melhor, mas é um exemplo de que há reencontros espirituais e que provocam esses amores. Há reencontros espirituais que são belíssimos, porque são os grandes afetos, são os grandes amores do passado, que nos ressurgem e que são, muitas vezes, o nosso alimento diário. Agora, nem sempre precisa haver essa união romântica, pode ser uma grande amizade, e é através do contato, da conversa com essas pessoas, do carinho que nós guardamos em relação a essa pessoa, é que a gente vai ganhando forças para enfrentar os dias difíceis. Como são importantes essas amizades, esses afetos na nossa vida para nos fortalecerem mesmo. E um outro aspecto muito sério é a situação em quando a gente decide formar uma família. Nós nos encontramos, né, com o amor do passado ou não, uma pessoa que nós decidimos nos unir nessa vida e resolvemos formar uma família com essa pessoa. E é muito importante sabermos que, ao termos filhos, nós vamos estar vinculados a eles por toda a vida e além dela também. É uma enorme responsabilidade. E eu tenho amigos adultos, por exemplo, que têm as mães morando longe, mas que contam que quando eles passam por alguma chateação, por alguma tristeza, ouvem logo o telefone tocar. Meu filho, você está bem? E eles dizem, eu estou ótimo, mãe. Aí a mãe, não, meu filho, mas você está bem mesmo? Eu estou achando sua voz meio esquisita. E ela, não, mãe, eu estou bem, eu estou ótimo. Aí a mãe fala assim, não, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu sonhei com você,
Então, quando as mães falam isso, a gente já treme nas bases, né? Porque sonho de mãe não falha, sonho de mãe é fogo. Elas como que não deixam de se preocupar conosco e em sonho, em desdobramento, elas nos buscam onde quer que estejamos. É uma vinculação para toda a eternidade. E nós, como filhos, é preciso ser muito artista para engabelar uma mãe, porque mesmo sem que a gente fale nada, ela parece que percebe, que sabe tudo o que se passa. E é extraordinário o momento. Eu sei que a maioria de vocês já leu Libertação ou já acompanhou o estudo, por isso que vou contar. Não é porque eu gosto de dar spoiler, não, gente, mas é extraordinário o momento em que a mãe de Gregório ela se consegue tornar visível na sombra onde ele vivia, e então ele se vê ameaçado, porque lá do fundo do coração dela saía luz, uma força que ele não conseguia vencer e que desencadeava nele uma reação de amor e de ódio também, porque estava contrariando os impulsos maléficos que ele possuía naquele momento. A mãe de Gregório lança-se então à sua frente e retira o véu que cobria o rosto. Ele estava de espada na mão, desafiando aquela luz para um duelo, porque ele só via a luz e não sabia distinguir se era mulher, se era homem que estava enfrentando ele, e ele estava gritando com a espada desembainhada, como quem diz: vamos lutar, quem é que vem aí para lutar comigo? E ela, vendo que aquele era o momento do reencontro, então ela retira o véu e fala para ele: a única arma que eu tenho, meu filho, é o amor com que tua mãe, sempre te amei. E imaginam essa situação, centenas de anos que, desde que eles haviam estado juntos, centenas de anos haviam se passado, e ele reconhece nela a mãe da qual ele sentia tanta saudade. E ela vê aquele espírito perverso, aquele obsessor, mas ela não vê como um espírito perverso, ela vê como um menino, como o filho dela. E ela vai carregar Gregório amorosamente no colo, e ela vai retirar ele dali para que ele pudesse voltar ao seu processo de evolução espiritual. Portanto, não tem ódio que perdure para sempre. Apenas o amor é eterno, porque nós também somos eternos, nós somos imortais. Não há animosidade que não venha se transformar em afeto. Quanto mais somos adversários de alguém, mais estamos nos enlaçando a essa pessoa para o futuro. E o mais importante não é simplesmente reencontrar aqueles que vêm do nosso passado, mas saber que todo encontro, sendo um reencontro, implica em aperfeiçoamento moral. Hoje, conduzamos a nossa vida com mais renúncia, com mais sacrifício e com mais vontade. Se só toleramos a pessoa, se só existe tolerância, vamos tentar amar. Se detestamos, vamos pelo menos tentar compreender essa pessoa, transformar aquela aversão, pelo menos numa tolerância. É óbvio que ninguém vai partir do ódio para o amor instantaneamente. Esse é um caminho longo. O próprio Cristo disse: amai os vossos inimigos, mas ele não falou: ó, se muda para a casa do seu inimigo, casa com o seu adversário imediatamente. Não, ele não falou nada disso. Ele falou: amai. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa palavra amar, ela é trocada por tolerar. Tolerai os vossos inimigos, pelo menos a tolerância. Porque, a começar por essa tolerância, nós vamos nos reconciliando, nós vamos nos aproximando daquele ser que, então, nós vamos ter a oportunidade de amar no futuro. Chico Xavier tem uma linda frase que diz: graças damos, porque é a misericórdia de Deus que nos mantém em vida. Porque se fosse a justiça, nós não aguentaríamos. Deus é tão misericordioso que permite que nós renasçamos quantas vezes forem necessárias, que sejamos até felizes em muitos e muitos momentos da nossa vida, que refaçamos a nossa vida, confiemos novamente. Ele permite, enfim, que nós reencontremos tudo quanto marcamos com a nossa invigilância, com o nosso desprezo.
E é por isso que tanta gente diz: por que eu não me lembro do que eu fui em outra encarnação? Mas já imaginaram se nós nos lembrássemos até dos detalhes, como nós olharíamos uns para os outros? Será que a gente teria coragem de ficar aqui nesse momento reunidos ou teríamos vergonha de estar buscando esse novo caminho? Será que eu teria coragem de estar falando aqui para vocês? Não é mesmo? Então, será que nós teríamos coragem de olhar para um filho nosso e pensar, eu quero o melhor, e dizer para ele, eu quero o melhor para você? Se ele soubesse que numa outra vida nós tínhamos sido talvez os seus maiores perseguidores. Então, o esquecimento é uma bênção para que a gente tenha a oportunidade de recomeçar. É muito importante nós pensarmos nisso. André Luiz nos diz que cada pensamento de raiva, cada sentimento negativo que nós emitimos na direção de um semelhante são muitas vezes bombas explodindo dentro da gente, de forma que nós conseguimos até matar células do nosso corpo físico, porque o nosso pensamento influi no nosso perispírito, que está conectado no nosso corpo físico. Então, imaginemos o que acontece com a nossa alma quando nós temos um sentimento de ódio por alguém. E já que é assim, e que desejamos ter saúde e sermos eternamente felizes, vamos retirar de nós qualquer animosidade e resistência ao entendimento. Vamos fazer isso enquanto nós estamos aqui, como disse o Cristo: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho. E ele assim disse porque sabia que é mais fácil pedir desculpas agora, abraçar sinceramente alguém que, ao passar por nós, até dá aquela repulsa, do que deixar essa reconciliação para quando um de nós já tiver partido para o mundo espiritual. Aí fica cada vez mais difícil recomeçar. Pensemos que a imensa colcha de retalhos que é a nossa vida, cada pedacinho daquela coxa é uma pessoa precisando de uma costura, para que a grande coxa de amor possa ser estendida novamente. E cada quadradinho dessa coxa responde por um nome. É pai, é mãe, é irmão, é namorado, esposo, filho, ex-marido, chefe, funcionário, subordinado, enfim. É aquela pessoa que às vezes nos magoa, aquele que conhece todos os nossos defeitos e que se utiliza disso, ou aquele que quer nos ajudar, mas que às vezes, meio sem jeito, quase nos prejudica, levando angústia, levando desesperação para a nossa vida. Mas todas as criaturas que nos irritam, tenhamos um pensamento de carinho, tenhamos um minuto de paz. E se ainda não dá para nos reconciliarmos com aquela pessoa que de repente já saiu da nossa vida, de repente já está no mundo espiritual, vamos endereçar a ela em nossas preces e pensamentos o nosso carinho, que de onde quer que ela esteja, ela possa nos ter desculpado, possa ter se esquecido que nós, em nossos momentos menos nobres, cometemos algum ato ruim e possa se lembrar das coisas boas que chegamos a fazer. Quando nós começamos a nos lembrar do que foi bom num relacionamento, ou às vezes tentamos buscar uma qualidade naquela pessoa de quem nós não gostamos muito, porque nós gostamos muito de ver os defeitos, mas temos dificuldade de ver as qualidades. Todos nós temos defeitos e qualidades. Se ao invés de olhar para os defeitos, nós começarmos a buscar e elencar as qualidades da pessoa, não vai sobrar espaço para animosidade. Então, tenhamos consciência de que, se já vivemos bem, vivamos ainda melhor, estendendo esse bem viver aos outros. Se a nossa vida está difícil, vamos entregá-la a Deus, que é o grande guia da nossa vida, porque a nossa vida não pode estar em mãos melhores quando a gente entrega a Deus. Que nos nossos reencontros de todos os dias nós possamos realmente recomeçar, que a aparente má vontade que alguém tenha por nós possa ser vista com os olhos do nosso coração e nós não tenhamos má vontade para com ninguém.
Então, é o primeiro passo que nós podemos dar, que o nosso presente possa ser abençoado, que nós possamos amar hoje todo aquele que foi causa de infelicidade para nós no passado, em outras vidas, ou mesmo dessa vida. E aquele alguém sentindo-se amado e compreendido também vai se modificar. Se assim não fosse, por que existiriam pessoas como Meimei, por exemplo, que fizeram de suas vidas uma lição para todos, que nasceram para amar? Há pessoas que nascem realmente para amar, e outras nascem para ser amadas, e dessa forma elas vão aprendendo a amar também. Em todo relacionamento, há quem ame muito, mas há quem ame melhor, há quem saiba amar. E felizes de nós se encontrarmos sempre em nossos caminhos pessoas que saibam amar e que nos ensinem esse amor desprendido, que é amar sem querer o amor de volta. Um dia, talvez até demore, mas todos nós amaremos apenas pela glória de amar, sem esperarmos retribuição alguma, e nesse dia nós vamos viver amando, tolerando, servindo, esperando, sem nunca desanimarmos, com a nossa fé cada vez maior. Então, peçamos a Deus todos os dias que as forças do bem estejam conosco. Vamos ter a certeza absoluta de que o melhor está sempre vindo para nós, para o nosso melhoramento. Virão anos de felicidade, sim, não duvidemos disso. O que vale nessa vida é sermos bons amigos para depois sermos felizes. Para frente e para o alto é como nós devemos caminhar. Vamos fazer esse compromisso, amigos, de nos reconciliarmos sempre com as pessoas difíceis que aparecerem no nosso caminho e amar cada vez mais aquelas pessoas, aqueles espíritos afins que estão ali para nos apoiar. E com essa mensagem, vamos fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, pedindo ao Pai de infinito amor e bondade que abençoe a cada um de nós, que abençoe a todos os aflitos, aqueles que se encontram sem esperança, que abençoe todas aquelas pessoas com quem nós não temos muita afinidade e que nos aproxime delas para nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos e de amarmos cada vez mais. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações e nos nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, meus amigos, até a nossa próxima doutrinária. Muita paz.